Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Mais uma vez aqui dando início ao nosso culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. Espero que você esteja com saúde, que você esteja vivendo na dependência do Senhor, esteja em vitória, né? Nós temos muitas saudades, né? Quando nós estamos aqui parece que a saudade aumenta, né? Porque nós vemos os lugares, agora poucos lugares aqui, não é? As cadeiras não estão enfileiradas como nós costumamos ver, mas bem distanciadas. E nós sentimos falta, né? A falta dos irmãos. Quando nós nos encontramos, a gente não sabe se abraça ou não abraça. Tem horas que nós até nos esquecemos e nos abraçamos, porque é tão importante a comunhão, é tão importante nós estarmos juntos, não é tão gostoso orarmos juntos, mas nós temos orado uns pelos outros, temos orado, né? Como grupo de mulheres, oramos por áudio, né? Nós ouvimos a oração das irmãs por áudio, e o Senhor tem feito coisas grandes. Essa é a nossa possibilidade, né? Daniel, quando ele estava cativo na Babilônia, eu imagino que ele não podia cultuar, né, como ele cultuava, mas a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia, não é? Ele não estava na pátria dele, ele não estava no lugar dele, ele não estava numa situação tão agradável, não é, para adorar ao Senhor, para louvar ou para orar, mas ele estava ali firme, né? Que você esteja firme. Às vezes nós estamos num lugar que não é o nosso lugar, porque o Senhor estabeleceu para nós um lugar de bênção, mas nós estamos ainda num lugar de provação, ou num deserto, não é? Mas ainda assim não é tão confortável às vezes adorar, não é tão confortável orar, mas o Senhor certamente está conosco, está ouvindo a nossa oração e a nossa possibilidade. Essa semana, falando com alguém que está passando por uma enfermidade, né, e que se mostrou forte, eu disse: filha, você é forte, né, você é valente, você vai vencer, mas vai ter dias que nós levantamos e parece que as coisas não estão tão bem, parece que a força não vem, que parece que de nós mesmos, né, nós não vamos nem conseguir levantar, mas o Senhor nos coloca de pé. E às vezes a nossa fé esmurece, uma hora a gente diz: tudo vai dar certo, o Senhor é conosco, o Senhor é o nosso auxílio, o Senhor é a nossa segurança, Ele é a nossa sombra, a nossa direita. No outro dia nós nos levantamos tristes, abatidos, né? E aí nós nos perguntamos: minha alma, por que você está abatida? Não é? Por que você se entristece dentro de mim? Não é? E aí parece que a nossa força é limitada. Mas eu gosto sempre de lembrar que Jesus, quando nós estamos andando num ato de fé sobre as águas, ainda que nós começamos, né, a afundar, porque o vento é muito forte, porque o mar está agitado, Jesus não vai deixar nós morrermos. Mesmo quando nós esmurecemos, Ele nos toma pela nossa mão e diz para nós confiarmos nele, que Ele vai nos ajudar, Ele vai nos amparar, Ele vai nos carregar no colo, se assim for preciso. Nós temos fé no Senhor e temos fé neste amor dEle, não é? No amor que Ele tem por cada um de nós. Eu acredito nesta graça de Deus, que mesmo sem nós merecermos nada, o Senhor se vira para nós em nosso favor e nos abençoa, não é? Mesmo sem nós merecermos nem 1/4, nem 1/10 daquilo que Ele nos dá, o Senhor sempre se move em nosso favor. Este louvor diz assim, que o amor de Deus não dá para comprá-lo, e certamente eu e você não merecemos este amor, mas ainda assim Ele nos ama, Ele tem planos ao nosso respeito, Ele nos dá porção de filho, né? Ele nos ajuda, Ele nos esforça, Ele nos cerca com este amor. Que nesta noite você agradeça a Deus. Talvez você não tenha a saúde aí plena para agradecer, mas mesmo na enfermidade o Senhor está lá, o Senhor te deu vida, e no final Ele tem um plano que é perfeito ao nosso respeito. Que você louve a Deus com a força que você tiver nesta noite, mesmo que ela não seja no 100%, se ela for em 50%, em 10%, em 5%, dê ao Senhor aquilo que você tem nesta noite, dê a Ele a oferta, a menor oferta talvez que você consiga dar, mas o Senhor vai devolver para você em graça, em misericórdia, em força, em bênção, em nome de Jesus.
Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99
posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem sido um Deus fiel. Nós continuamos crendo no Teu amor e desfrutando desta graça que tem inundado, Senhor, a nossa vida da Tua misericórdia, que todas as manhãs se renova sobre nós. Nós confiamos, Senhor, que o Senhor tem um plano, que o Senhor tem um projeto, que nada escapa do Teu querer e que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o Teu propósito. Nós Te agradecemos, Jesus. Obrigada. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a tua vida nesta noite abundantemente, no nome de Jesus. Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Na multidão eu clamo o Teu nome, o Teu favor eu vou alcançar. Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Na multidão Glória a Deus, boa noite, paz seja convosco, Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por permitir que nós possamos entrar aí dentro da sua casa, dentro do seu precioso lar, para pregar sempre, sempre, sempre uma boa palavra da parte do Senhor. Este livro aqui, chamado Bíblia, a Bíblia Sagrada, tem uma palavra para mim e para você, então vai valer a pena nós entrarmos em contato. Essa próxima hora, nós vamos entrar em contato com aquilo que Deus quer falar ao meu e ao seu coração. Seja bem-vindo, Deus te abençoe, excelente, abençoada quinta-feira para você. Sexta-feira está chegando, final de semana está chegando, mas não chegou ainda tem um pouquinho de quinta-feira para a gente queimar ainda, né? Vamos aproveitar. Então, pega aí o seu aparelho, telefone celular, e manda para um amigo o link do culto. Ele não está no estado? Manda para fora do estado. Ele não está no país? Manda para fora do país. A internet é um negócio maravilhoso, né? Então convida ele, aproveita, alguém do seu círculo de relacionamento. Você conhece alguém que está necessitado, não conhece? Então, manda o link para ele e diga, olha, ouça bem essa palavra e deixa que o Espírito Santo possa trabalhar no profundo do seu coração, tá bom? Olha aqui para mim, conta aqui, 5 com 1, 6. Sexta semana em que nós estamos falando de um assunto chamado Avenida Fidelidade. Quando você anda nesta Avenida Fidelidade, você vai encontrar algumas considerações, algumas placas, alguns avisos, algumas advertências para você caminhar nesta avenida chamada Avenida Fidelidade. No final dela você vai encontrar a tão sonhada prosperidade que todo ser humano ele sonha encontrar. Nós aprendemos que para andar na Avenida Fidelidade precisamos aprender a ser fiel em todos os níveis. Depois nós aprendemos a ser fiel no pouco, aprendemos a administrar no pouco, aprendemos a nos alegrar no pouco, aprendemos a ser fiel no que é dos outros, no alheio, e hoje nós vamos aprender o que o Davi fez, que, irmão,
esse cara foi top, hein? Capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, nos versos de 22. Olha o que o Senhor está falando do Davi. Ó, o dia que eu chegar perto desse cara, eu estou feliz. Será que você compreende que uma das importantes advertências na Avenida Fidelidade tem uma placa chamada assim: aprenda a ser fiel a Deus. E lá no capítulo 13, no verso 22 de Atos dos Apóstolos, quando este foi retirado, está falando de Saul, do rei Saul, Deus então levantou como rei um menino chamado Davi. Será que esse menino estava habilitado? Vamos ver. Ao qual também deu um bom testemunho. Você aí tem dado um bom testemunho de cristão? Já fazem 6 meses que as portas da igreja estão fechadas. Qual é o seu testemunho quando você não pode vir para a igreja? O Davi deu bom testemunho. E porque ele deu um bom testemunho, ele foi fiel a Deus, Deus foi logo dizendo a respeito do Davi: achei um homem, achei a Davi, o filho do irmão Jessé, um homem conforme o meu coração. Tome fidelidade, hein? Que ele vai executar tudo aquilo que eu desejar. Toda a minha vontade, esse cara vai cumprir. Nós podemos ver na vida do Davi muitas qualidades. Entre estas qualidades, eu destaco uma: fidelidade a Deus. Um homem que aprendeu a ser fiel a Deus no pouco, um homem que aprendeu a se alegrar no pouco, um homem que aprendeu a ser fiel no alheio, a cuidar do que era dos outros, e ele também agora passa no último e derradeiro teste. Ele foi encontrado diante de Deus fiel. Você passava no teste? Oi, estou falando com você individualmente. Eu, pastor, você mesmo está me ouvindo aí. Você aí passava no teste? Será que você passava no teste do fidelidade no pouco? Passaria no teste do aprender a administrar o pouco? Passaria no teste de você ser alegre no pouco? Passaria no teste de ser fiel cuidando daquilo que é dos outros? E principalmente, não menos importante, aprenderia a ser fiel a Deus em todos os tempos? Olha só, você pode dizer assim: pastor, então, se eu passar por todas essas fases, aprender a ser fiel, porque o homem fiel será acumulado de bênção, ser fiel no pouco, administrar no pouco, se alegrar no pouco, ser fiel no alheio e agora ser fiel a Deus na sexta semana, depois disso, eu já estou pronto. Ó, filho, deixa eu te contar um negócio. Não queria ligar o ventilador na sua farofa, não. Mas deixa eu te contar um negócio. Mesmo você sendo fiel a Deus, não é garantia de que você não vai passar dificuldades. Porque sabe por que tem muita gente desistindo no meio do caminho? Porque ele é fiel, ele passou nas 6 fases. E continua passando dificuldade. Aí ele diz assim: que vantagem eu levo? Parece que você não lê a Bíblia mesmo, né? Mas tá bom, eu vou ler para você. Não é garantia de que você não vai passar dificuldades. Não é garantia. Eu vou ler um texto para você de um homem, de um outro. Nós vemos no capítulo 13 de Atos, Deus falando de Davi, que era um cara top, íntegro, que era um cara que era segundo o coração dele, que iria fazer tudo o que ele desejasse. Mas no Antigo Testamento tem um outro cara, chamado Jó. Lembra dele? Jó. Vem comigo, está lá no capítulo
de número 1 do livro de Jó, no capítulo 1 do livro de Jó, nos versos de 8 a 12. Preste atenção, nós estamos falando de um homem fiel. O Jó era fiel a Deus. Quer ver? Aqui, verso 8 do capítulo 1. Perguntou o Senhor ainda a Satanás: ô asqueroso, faz favor, você observou meu servo Jó? Porque ninguém na terra, olha como é que ele fala do Jó. O cara tinha moral, hein? Tome fidelidade aí para mim e para você. Ninguém há na terra semelhante a este homem. Um homem que não é falso, um homem que é justo, um homem que é íntegro, um homem que é reto, um homem que é temente a Deus e um homem que se desvia do mal. Você aí passava nesse teste? Hein? Você é um homem que não é falso? Você é um homem que é justo, é íntegro, é temente a Deus e se desvia do mal? Passava nesse teste? Pastor, estou mal. Pois é, vamos aprender. Esse cara, que na minha concepção é um absurdo, ele está acima das possibilidades do ser humano, é um cara fora da curva, um cara que tem que ser estudado pela NASA, espiritualmente falando, se é que você me entende. Olha o que aconteceu. Respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso o Senhor não cercaste ele, a sua casa e tudo quanto ele tem, a obra das suas mãos, o Senhor abençoou, e também os seus bens se multiplicaram na terra. Até eu, vivendo na piscina, celular iPhone, carro importado, até eu. Faz o seguinte, estende a mão e toca em tudo quanto ele tem, e verá que ele vai blasfemar você na tua cara. Verso 12, diz o Senhor. Tá certo. Eis que tudo quanto ele tem, está em teu poder. Deus deu na mão de Satanás saúde, riqueza, status, poder, família. Deu tudo na mão de Satanás, de um homem que era fiel. Então você está achando que você ser fiel, nada vai te atingir, né? Eu acho que você está enganado. Então, está vendo aí, pastor? Por isso que eu não dizimo, está vendo aí? Por isso que eu não oferto. Porque depois de fazer tudo isso, eu ainda vou sambar na mão de Satanás? Presta atenção, cara. Você não lê a Bíblia, não? Você não sabe o que é servir a Deus? Servir a Deus não é garantia de que você não vai passar necessidade, mas servir a Deus é garantia de que você será vitorioso para a glória de Jesus. Está me entendendo aí? É garantia, eu garanto a você, biblicamente falando. Como, pastor, que você faz isso? Satanás tocou na saúde do Jó? Tocou. Nos bens do Jó? Tocou. Na família do Jó? Tocou. Mas não tocou na fé dele. E quer saber no final da história o que aconteceu? Capítulo 42, vem comigo. 42 de Jó, nos versos de número 10. Servir a Deus com fidelidade é garantia de vitória para mim e para você. Não é garantia de que você não vai passar dificuldade. Não é garantia de que você vai passar necessidade. Não é. Não. Alguns deixam de ofertar e dizimar porque ofertam e dizimam e continuam passando dificuldade. Está vendo? Então eu não oferto mais e não dizimo mais. Porque você não compreendeu a essência do cristianismo. Cristianismo não é dar dinheiro na igreja. Cristianismo não é marcar cartão na igreja. Cristianismo é ter o coração fiel a Deus, independente se você tem dinheiro, se você não tem, independente se você tem casa ou se você não tem, independente se você tem saúde ou não, se tem família ou não. Este é o verdadeiro coração do homem de Deus, fiel, íntegro, que se desvia do mal. Capítulo 42, no verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó. A gente pode passar dificuldade, mas o Senhor haverá de mudar a minha sorte. O Senhor haverá de mudar a tua sorte. Recebe isso no teu coração agora, no íntimo do teu espírito. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu ao Jó o dobro de tudo o que antes ele possuía. Vai, Satanás, segura essa aí, vai, chupa essa manga agora.
Descasca esse abacaxi aí, Satanás. Vou roubar teu carro, pode roubar, Deus dá 2. Vou roubar a tua saúde, pode roubar. Se antes eu pesava 30 quilos, agora eu vou pesar 60. Deus dá em dobro. Deus tem mais para dar do que o inimigo para tirar. Deus deu em dobro tudo que o Jó antes possuía. Se o cara já era rico, passou a ser milionário. Achou pouco, né? Vem no verso 12. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó. E eu vou desafiar você agora a levantar a sua mão e no lugar do Jó você vai colocar o seu nome. 1, 2, 3. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Ivaldo. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Kátia, de Roberto, de Camila, de A, de B, de C. Assim, abençoou o Senhor o último estado da sua igreja e do seu povo. Diga amém aonde você estiver, dá um pulo na sua sala, dizendo: o Senhor, Ele é poderoso para me dar mais do que o inimigo tem para me tirar. Diga amém por isso, glória a Deus. O Senhor abençoou o último estado do Jó mais do que o primeiro, porque ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois jumentas. Verso 15, em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó e o seu pai. E quer saber? A pá de cal é o verso 17. Que Satanás queria tirar a vida de Jó. Queria ou não queria? Queria. Sabe o que Deus fez? Satanás, Jó só vai morrer quando ele quiser. Pode mandar o Covid, irmão, mas foi uma legião de Covid atrás do Jó e não teve como pegar ele. Diz o verso de número 17... que veio o Covid, que veio a leptospirose, sei lá, doença do rato. Não, o Tico e Teco falhou aqui. Veio a tuberculose, veio a bronquite, veio o câncer, veio o inferno e não matou o Jó. Até que o Jó chegou uma hora e falou assim: não aguento mais viver. Eu não quero mais viver não. A Bíblia diz que o Jó morreu de velho, farto, cansado. Ô Jó, quer viver mais um pouquinho? Rapaz, não quero viver mais não. Ô Jesus, me leva. É para já. Mas o Satanás não teve a honra de tirar a vida dele enquanto Deus não tirou a mão. Vai ser assim com você. Vale a pena ser fiel a Deus. Ih, pastor, estou passando dificuldade. Larga a mão de ser mole. Hein? Você quer moleza? Deita na ladeira e sai rolando. Você quer moleza? Vai comer pudim. Porque o reino de Deus é assim. Você mata um leão por dia, está me ouvindo? Aqui é soldado guerreiro, camarada. Aqui ninguém fica reclamando não de dificuldade. As dificuldades, muito pelo contrário, elas nos fortalecem, elas nos forjam. Satanás está achando que vai dar pilha na gente, que a gente vai desistir porque tem dificuldade. Maior é Deus que está por nós do que o que está no mundo. A alegria do Senhor é a nossa força. E quando Deus quiser, aí nós vamos ser recolhidos. Enquanto isso, Satanás vai ter que amargar a sua prosperidade. Satanás vai ter que amargar o dobro. Ele roubou de você, mas Deus dá o dobro. Vale a pena ser fiel a Deus. Se você deseja ser fiel a Deus, comece a sua fidelidade por um bom caminho, ofertando e dizimando. Já é um bom exercício, um excelente exercício. Porque fidelidade não é só dízimo e oferta, eu espero que você entenda o que eu estou falando. Mas é um bom começo. Se você quiser aprender sobre fidelidade, comece ofertando e comece dizimando. E na descrição deste vídeo, no rodapé deste vídeo, nós temos aqui todas as informações necessárias para você ofertar e dizimar na casa do Senhor. Experimentar ser fiel a Deus. Deus, no Novo Testamento, elogiou Davi, Atos 13, 22. No capítulo 1 de Jó, nos versos de 8 em diante, Deus, no Antigo Testamento, elogiou Jó. E hoje, depois de Atos dos Apóstolos, depois de Jó, hoje, a igreja contemporânea, Deus está elogiando você.
um homem íntegro, fiel, que se desvia do mal, eu espero que você separe a sua oferta, separe o seu dízimo, separe o seu voto, a sua oferta de gratidão. Nós temos por costume fazer o dízimo, a oferta, a construção do templo e uma oferta de gratidão por tudo aquilo que Deus nos tem dado. Eu tenho também nas minhas mãos a oferta da construção do templo, reverendo Valdo Bispo. Quero falar para você que ele dobrou, isso mesmo, ele dobrou o valor que todos os meses ele contribui nessa igreja. Reverendo Bispo é o pastor da igreja quadrangular de Ferrazópolis, mas ele oferta aqui todos os meses na construção do templo. Reverendo Bispo, a sua bênção, meu pai, ele está ouvindo a gente, não perde um culto. E sabe, deixa eu te contar um negócio. Quantos de vocês assistem ao culto de joelho? Quantos? Escreve aí. Acho que são poucos. O reverendo Bispo, ele passa 1h30, todos os cultos, de joelho, participando de todos os cultos. Eu quero parabenizar também o meu pai essa semana, no domingo passado. Ele completou 87 anos de idade. Que Deus te abençoe e nunca jamais falte saúde para o Senhor, sabedoria, paciência, hein? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Em nome de Jesus, receba desta igreja um abraço carinhoso, todo o respeito, toda a honra nós queremos dar a quem tem honra. E o Senhor, meu Pai, é um homem a quem nós devemos honra. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Vamos ofertar, vamos dizimar. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor testificou de Davi, em Atos capítulo 13. O Senhor testificou de Jó, em Jó capítulo 1, verso 8. O Senhor haverá também hoje de testificar ao meu favor, nos dias atuais, nos dias contemporâneos. Este homem, Senhor, que está desempregado, esta mulher que está aposentada, com o seu salário contadinho, mas está, Senhor, ofertando a Ti. E isso é um memorial diante da Tua presença. Jamais o Senhor haverá de deixar passar ileso que a multiplicação, a saúde, a provisão dobrada, a porção multiplicada, a porção dobrada do Senhor venha sobre as nossas vidas, tão somente porque nós aprendemos a ser fiel ao Senhor. Venha sobre nós a chuva de bênçãos. Consagramos essas ofertas, estes dízimos, no Teu altar. Assim seja e assim será. Para a glória de Jesus. Quantos podem dizer amém? Eu convido você a fazer a sua oferta, o seu dízimo, a contribuir na casa do Senhor. E o próprio Deus, conforme sua palavra, que nos promete chuva de bênçãos sobre a nossa casa, Ele mesmo promete repreender o devorador das nossas vidas. Pastor, eu vou continuar tendo problema? Vai sim. Dizimar e ofertar não é garantido que você não passe dificuldade, não é garantido que você não seja mandado embora, não é garantia não. Não é. Não posso mentir para você. Bem-vindo à realidade. Uma coisa eu garanto, o Senhor vai multiplicar você, e o seu último estado será infinitamente superior ao seu estado anterior. Deus te abençoe, Deus te guarde, que o Senhor te proteja. Nós vamos falar sobre a 6ª semana da campanha Minha Família no Altar de Deus. Família é algo tão precioso, né? Todos os dias eu oro pelos meus filhos, minha esposa, meu pai, meus irmãos, sobrinhos, cunhados, toda a minha família, desde os mais próximos aos mais distantes. Todos os dias, não falha. Eu tenho aprendido a abençoar a minha casa, a não descuidar da minha casa, da minha família. E hoje nós vamos aprender mais uma estratégia de que Satanás vai utilizar para destruir a minha família. Nós já aprendemos que quando nós nos levantamos, lá em Neemias capítulo 4, nós vimos que Neemias se levantou para edificar os muros
para restaurar os muros da cidade de Jerusalém, que estava queimada, estava derrubada, quando ele se levantou, os inimigos imediatamente se levantaram contrário. Pelo princípio da ação e da reação, vai ser assim comigo e com você, quando você se levantar para fazer a obra do Senhor, para fazer uma campanha de 7 semanas, para estar participando dos cultos, parece que tudo vai dar errado, o pneu vai furar, o chefe vai chamar você para hora extra, você vai perder a chave, você vai ficar do lado de fora, enfim, as coisas vão conspirar contra você, você vai perceber isso. Hoje nós vamos ver no capítulo 4, no verso de número 11 de Neemias, mais uma estratégia maligna de Satanás contra a minha vida e contra a sua vida. Que estratégia é essa, pastor? Quando eu me levantar para lutar pela minha família, o que é que Satanás vai aprontar para o meu lado? Isso aqui. Disseram os nossos inimigos, quando? Quando eu me levantei para guerrear a favor da minha família. Disseram os nossos inimigos, eles nada saberão, eles nada verão, até que nos infiltremos no meio deles. Opa, espera um pouco. Satanás e seus demônios estão articulando nos porões fétidos do inferno para entrar no nosso meio, infiltrar-se no meio da igreja. Você já viu aquela expressão, não pode com eles, junte-se a eles? Já ouviu isso? Tipo assim, nas semanas anteriores, nós vimos que Satanás, ele tentou, para barrar a nossa atitude de guerrear a favor dos nossos familiares, ele tentou nos atacar nas emoções, ele tentou roubar a nossa alegria, ele tentou ataques físicos de morte, ele tentou promover confusão, e já que ele não conseguiu em nenhuma dessas investidas, ele diz o seguinte, demoniada, já que nós não podemos com eles, juntemos-nos a eles. Eita! O que você está falando, pastor? Está dizendo que o inimigo vai se juntar a nós? É isso aí que eu estou falando para você mesmo. Você acha que vem coisa boa por aí ou não? Sim ou não? O inimigo no nosso meio. Parece que não vem coisa boa por aí não. Com que finalidade, afinal de contas, ele tem essa proposta? Esse povo não para. Esse povo é abençoado demais. Deus é por eles. E nós não vamos conseguir barrá-los, a não ser se nós entrarmos no meio deles. Se nós nos infiltrarmos no meio deles. Lógico que não é coisa boa. A intenção é se infiltrar no nosso meio, de maneira que nós possamos ficar quando eu convenço você de alguma coisa, eu não encontro a palavra, eu convenço você de alguma coisa, eu vou convencer você. Na verdade, o inimigo vai entrar no nosso meio para nos convencer a voltar atrás do caminho. Influenciar é a palavra. Obrigado, pastora. Ele vai tentar nos influenciar. Já que nós estávamos parados, já que nós agora recebemos um incentivo da parte do Senhor, entramos na guerra, ele entra no nosso meio, tenta nos influenciar de maneira negativa, a que nós possamos retroagir no tempo, voltarmos o caminho. Influência negativa, influência maligna.
Ele vai tentar nos envolver, sabe como? De que maneira? O que é que nos faz voltar atrás? Algo chamado murmuração. Você está andando no caminho e de repente alguém... Você está andando, tranquilo, está cansado, é verdade, mas está andando. De repente alguém está no seu caminho. Ai, não aguento mais de canseira. Ai, meu pé está doendo. Ai, que dor de cabeça. Ai, que sol quente. Isso vai minando você. Em um dado momento você até diz assim: puxa, é mesmo, eu também tô com dor de cabeça. Você até estava, mas você estava quietinho, seguindo em frente, passando as dificuldades que eu passo e você passa. Mas nós não ficamos murmurando, nós ficamos caladinhos. Mas o inimigo se infiltra no nosso meio e começa a murmurar do nosso lado, de maneira que eu e você também sejamos influenciados a murmurar. E quando murmuramos, cadê a motivação para avançar? Não tem, vai embora. Aí a gente fica olhando para trás. Eita, como era bom. Eita, como era bom. Quer ver? Vamos ver isso na prática? Vem comigo. Tem um texto no livro de Números, lá no Antigo Testamento. No livro de Números, capítulo de número 11, nos versos de 4 a 6. Na verdade eu vou ler o capítulo 11 nos versos 1, 2, 3, 4 até o 6, tá bom? Camilinha, me ajuda aí. Capítulo 11, verso 1. O povo se queixou. Oh, você anda se queixando de Deus? Conta aqui pro papai, não mente não. O povo se queixou. Veja só. Se queixar do presidente da república, eu vou entender. Se queixar do governador, eu vou entender. Se queixar do prefeito, eu vou entender. Mas queixar de Deus? Nem Deus é bom para você, camarada? Faz favor, hein? Nem Deus é bom para você? O povo se queixou, falando que era mal. Ouvindo o Senhor, acendeu a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremamente o arraial. Então o povo clamou a Moisés, orando ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho, essa tradução do multimídia está falando o vulgo. Na minha tradução está falando o populacho. Quem é o populacho? É o estrangeiro. É aquele que converteu para Jesus, mas não esqueceu o mundo. Ele saiu do mundo, mas o mundo não saiu dele. Ele está na igreja, mas a cabeça está no mundo. Esse é o vulgo, é o populacho. É o povo de Deus sem Deus. Deu para entender o que eu falei? No meio do povo de Deus, você vai encontrar um povo sem Deus. Está infiltrado no nosso meio. É assim que Satanás trabalha. É assim que acontece. Sim, o populacho, o povo, o estrangeiro está aqui no nosso meio. O que eles fazem? Vamos ver. O populacho estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas de quem? Dos egípcios. E no egípcio, quando eles estavam no Egito, eles tinham resort. Eles tinham hotel 5 estrelas, não era assim? Quando eles estavam no Egito lá, eles tinham iogurte e mamão papaya todo dia no café da manhã, não era assim? No Egito, o que eles eram? Fala para mim, escreve aqui. O que eles eram? ESCRAVO, escravo. Saudade de ser escravo, imagina.
Você está livre, sem algema. Está andando para a terra prometida. Você para no meio do caminho, começa a reclamar. Ai, que canseira. Ai, que cansaço. Ai, que saudade quando eu era escravo. Oi? Que saudade quando eu era escravo. Ai, que saudade quando eu tomava umas pingas. Você não converteu para Jesus não, tranqueira ruim? Que saudade quando eu saía com 4, 5 mulheres. Que mundo você vive? Veio a ter desejo pelas comidas dos egípcios, pelos que os filhos de Israel tornaram a chorar. Estão livres, em direção à promessa, chorando. Por que está chorando? Porque eu queria voltar para a escravidão. Não acredito. Sério? Sério mesmo? Tem algo muito errado acontecendo. Olha como Satanás trabalha para destruir a igreja de Jesus. Olha como Satanás trabalha para destruir o povo de Deus. Sabe o que eles estavam reclamando? Quem nos dará a comer a carne? Lembramos-nos dos peixes no Egito. Nós comíamos de graça. Comia pepino, comia melão, alho silvestre, cebola, alho. Era bom quando a gente vivia no Egito. Agora, a nossa alma se secou. E agora a nossa alma está entediada com a bênção que Deus nos deu, o maná do céu. Olha, meu Deus. Deu para entender o perigo que é alguém estar infiltrado no seio da igreja, com os olhos no mundo? Nós não somos desse mundo. Nós estamos no mundo. Nós somos um pequeno barquinho no oceano. É possível. Mas faça ideia o que acontece se o oceano entrar dentro do barco. O barco afunda. Mas o barco dentro do oceano, o barco não afunda. Eu sou um barquinho no oceano chamado mundo. Eu posso navegar por ele. Mas eu não permito que as águas do oceano entrem dentro do meu barquinho. Porque eu posso afundar. Você vivendo nesse mundo, você encontra de tudo que você pode imaginar. Só não permita que a água do mundo entre dentro do seu barco. Não permita que o pecado entre dentro do seu coração. Não permita que as influências de outras pessoas façam você olhar para trás com saudade do pecado. Ai, que saudade quando eu fumava, quando eu bebia, quando eu roubava, quando eu prostituía, aquele tempo que era bom. Agora eu estou aqui na igreja preso, não posso fazer nada. Quer saber? Acho que eu vou voltar. Ei! Isso é um perigo. A Bíblia diz que é o próprio inimigo infiltrado dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro da nossa igreja, dentro das nossas células, dentro dos nossos ministérios. Não podemos permitir isso acontecer. E você está achando que é pouco, né? Não, pastor, não esquenta não, é pouquinho. Novo Testamento, Evangelho de Mateus, vem comigo. Eu quero mostrar a você como é que Jesus se refere a esse tipo de atitude. Capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, lá no capítulo de número 13, nos versos de 28. Jesus está falando acerca do joio e do trigo. O trigo, ele cresce e quando você esfrega ele na mão, a palha sai e fica a semente do trigo na sua mão. Simples assim.
O joio tem o mesmo jeitinho do trigo, só que quando você esfrega ele na mão, a palha voa e você procura a semente do trigo, não tem. Ele parece trigo, mas não é trigo. Ele parece trigo, mas não produz trigo. E Jesus disse que no nosso meio o joio vai crescer. No seio da igreja, no meio da igreja. Pastor, então você quer que a gente tire o joio? Ele precisa crescer no nosso meio. Nós só precisamos saber que ele está aqui no nosso meio. Precisamos estar de ouvidos, antenas ligadas, olhos atentos, coração ligado no reino, para não permitirmos que o joio nos puxe para fora. Ou vai dizer que você nunca viu o irmão falar, para que essa campanha aí? Não tem nada a ver isso aí não. Eu até estou gostando aí dos cultos online. Para que ir na igreja mesmo? Tomar Santa Ceia na igreja. Olha, agora que eu não saio mais de casa mesmo, agora só vou participar de culto online. Quer ver se é pouco ou se é muito? Vem comigo. Vamos ler o que Jesus fala. No capítulo 13, no verso 28 está dizendo: Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo, ouviu? Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Jesus respondeu no verso 29: porque ao separar o joio, você pode também arrancar com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos. Olhe para mim. O joio vai crescer dentro da tua célula. Eu que sou pastor, preciso saber disso. Que o joio vai crescer aqui, debaixo do meu nariz. Foi Jesus que falou. Ele vai crescer junto. Mas vai chegar uma hora que vai ter a separação. E no tempo da colheita, Jesus dirá aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio. Preste atenção agora. Ajunte primeiro o joio. Você acha que é pouquinho, médio ou muito? A Bíblia fala em feixes. Atai-o em feixes, em molho, em grande quantidade. O joio no nosso meio não é pouca quantidade, é muita quantidade. Jesus está falando com você nesta noite. Qual é a qualidade do serviço que você serve a Deus? Será que se ele voltasse neste exato momento para recolher o trigo, você estaria em que lado? Do lado do trigo ou do lado do joio? A Bíblia diz que o joio será colocado em feixes, em molhos, em grande quantidade, para ser queimado. Veja, está na igreja, cresceu na igreja, era ofertante, era dizimista, mas tinha a mente no mundo, coração no mundo, pé na igreja, pé no mundo, nunca converteu. Vai chegar uma hora em que Jesus vai separar o joio do trigo. Chegou a hora de você corrigir isso, filha. Chegou a hora de você corrigir isso, filho. Se neste exato momento, 3, 2, 1, Jesus voltou, para que lado você seria colocado? Para o lado do joio ou para o lado do trigo? Não permita que o joio faça com que você volte para trás de jeito nenhum. Não permita, não permita, não permita.
não permita, isso não pode acontecer conosco. O joio pode crescer juntamente conosco, mas não pode nos influenciar. Não pode, de maneira alguma, não pode nos influenciar. Porque você em murmuração, quando você é dado à murmuração, quando você é dado a ficar reclamando das coisas, você acaba por entrar num pecado chamado o pecado da rebeldia. A murmuração é o crente rebelde. Murmura de tudo, resmunga de tudo. O texto de 1 Samuel no capítulo 15, no verso 23. Em 1 Samuel no capítulo 15, no verso 23, está dizendo a rebelião. Quando você se rebela contra Deus, contra o seu líder de célula, contra o seu pastor, contra um líder de grupo, contra até mesmo uma autoridade. A Bíblia diz que toda a autoridade foi devidamente constituída por Deus. Você pode não concordar com o seu líder, presidente, governador ou prefeito. Você pode até não concordar com ele. Mas, por favor, furte-se de fazer críticas. Porque isso caracteriza pecado de rebelião, que é semelhante ao pecado de feitiçaria. Eu não sei se você sabe, mas no Apocalipse está dizendo que os cães, os impuros, os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. A murmuração, o joio crescendo em nosso meio, faz com que tenhamos uma atitude de rebelião, em murmuração contra tudo aquilo que Deus nos dá. Deus havia liberado o povo do Egito, e o povo está reclamando, o povo está murmurando. O povo rebelde, miserável. Pecado de feitiçaria. Será que você não está reclamando muito do seu marido, não? Será que você não está reclamando muito da sua esposa? Será que você não está reclamando do seu salário? Será que você não está reclamando do seu país? Será que não tem uma semente de joio plantada aí dentro do seu coração, fazendo com que você fique encalhado na lama, não deixa você avançar de jeito nenhum? Por favor, corrija isso. Quer avançar na sua família? Não permita que a murmuração entre lá dentro. Todos estejam contentes, alegres, felizes, debaixo da presença do Senhor. A murmuração, o joio, ele tenta entrar no nosso meio, tentando fazer com que a gente volte o caminho. Mas se você já colocou a mão no arado, aquele que põe a mão no arado, ele não olha para trás, ele não volta de maneira nenhuma. Eu concluo esta palavra lendo para você Apocalipse capítulo 2 no verso 7. Está pensando em desistir, filho? Ouça essa palavra. A murmuração desanimou você de maneira que você está querendo desistir? Por favor, capítulo 2 de Apocalipse no verso número 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao perdedor, ao competidor, não, ao vencedor. Está ouvindo? Nós entramos na batalha e vamos continuar. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Quer comer da árvore da vida? Você precisa vencer. E para vencer, para de dar ouvidos à voz do populacho. Para de dar ouvidos à voz da murmuração. Isso, deita assim, pastora. Pode vir agora. Isso, pode chegar para cá. Nós queremos abençoar. Nós estamos entrando num período
onde nós vamos exercer nossa cidadania. No próximo dia 15 de novembro, primeiro turno das eleições municipais, onde nós vamos eleger o prefeito da nossa cidade e os nossos vereadores. Essa é a cidade em que eu nasci, onde eu me criei, onde eu estudei, onde eu me formei, onde eu me casei, onde eu exerço o meu ministério. Tudo que eu tenho, eu devo primeiramente a Deus, depois a essa terra linda chamada São Bernardo do Campo. Eu amo esse pedaço. Está meio estragado. Mas enquanto houver um homem de Deus, nós vamos orar pela nossa cidade paulistana. Nós vamos orar pela nossa nação. Nós vamos orar pela nossa igreja do Evangelho Quadrangular. Você pode não concordar com os nossos governantes, mas outra coisa é você ficar reclamando da sua cidade. Não tá bom? Vai lá para a África, vai lá, vai morar lá. Não tá bom aqui no Brasil, né? Vai lá para a África, vai lá para Uganda, vai lá para o Haiti, vai. Murmuração faz você voltar o caminho. Pecado de rebelião, pecado de rebeldia. Você acha que a gente não vê os seus comentários nas mídias sociais? Você poderia ao menos se envergonhar, porque você é um servo de Deus. Não fica bem você falando mal da sua nação. Esse país não é de nada, esse país... Blá, 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 blá. Abençoa a sua terra. Não fica bem você criticando os seus governantes. Não fica nada bem. Pastor, mas a gente tem que denunciar as coisas erradas. Sim, denunciar as coisas erradas. Mas não do jeito que você está fazendo, envergonhando o Evangelho. Isso não. Nós vamos abençoar os nossos governantes, o prefeito da cidade, os nossos vereadores. Nós, como Igreja do Evangelho Quadrangular, nós estamos organizados com o Departamento de Cidadania para elegermos também os nossos representantes próprios, para que possamos ter voz ativa nessa cidade e fazer com que essa cidade seja mais abençoada do que já é. Eu não vou usar esse expediente para falar sobre isso, mas nas mídias sociais nós vamos massivamente informá-los de tudo aquilo que você precisa saber acerca daquilo que nós vamos fazer no próximo dia 15 de novembro. Nós vamos orar pelos nossos irmãos representados essa semana. Nós vamos ungir agora, hoje, os mais recentes que me chegam às mãos. Nós vamos orar pela família do Paulinho e da Adriana, pela perda da sua prima querida, que foi tão brutalmente comedida por uma situação tão desagradável. Eu prefiro não citar, em respeito à família, em respeito aos nossos amados, mas uma situação muito constrangedora, e a nossa oração é para que Jesus conforte o seu precioso coração. Nós vamos orar pelo Eduardo, que está em coma, um leito de UTI, a Fernanda, que encontra-se num estado de depressão, a Rosana, que está acometida por um câncer, o Hélio de Doni, que está com infecção generalizada no seu corpo, a Miriam, que está de luto, a Regiane Budri, que precisa das nossas orações nas madrugadas. Apresente a nossa amada irmã Regiane Budri, está lutando com uma enfermidade. Nós cremos na cura, nós cremos no poder do nome do Senhor Jesus. Neste momento nós vamos orar, nós vamos ungir
essas pessoas aqui representadas. E a partir de hoje, nós queremos sempre terminar as nossas reuniões abençoando a nossa cidade, a nossa querida São Bernardo do Campo, a nossa cidade paulistana, nossa cidade de São Paulo, para que Deus afaste esse vírus maligno, esse vírus maldito, Covid-19, vai, nunca mais retorne. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, meu Senhor e meu Pai, no nome precioso e bendito do Teu Filho Jesus, nós entramos na Tua presença e apresentamos estas vidas preciosas. São vidas que nós cremos e agora, Senhor, nós colocamos debaixo das Tuas mãos poderosas e nós cremos que o Senhor é poderoso para agir milagres. Os milagres não vêm das nossas mãos, mas vêm das mãos do Senhor. E nós agora, Senhor, com voz profética, nós declaramos a cura, com voz profética nós repreendemos todo o mal e ordenamos fora. Entra agora no leito de UTI, entra agora, Senhor Deus, confortando os corações, ó Senhor Deus, enlutados. Entra agora, Senhor, com a Tua mão poderosa, o Teu bálsamo curador, o Teu bálsamo de paz. Entre agora, Senhor, em cada coração. Jesus, eu oro também, Senhor Deus, por essa cidade maravilhosa chamada, Senhor Deus, São Bernardo do Campo. No próximo dia 15, nós com um ato, Senhor Deus, de cidadãos, nós queremos, Senhor Deus, através do nosso voto, colocar, Senhor Deus, pessoas à altura, Senhor Deus, de governar a nossa cidade. Nós oramos pela nossa cidade de São Paulo, Senhor, que de igual forma nós estaremos, Senhor Deus, orando para que aqueles que subirem ao poder estejam, Senhor Deus, ali debaixo da Tua provisão e debaixo dos Teus olhos e do Teu cuidado. Eu oro pela nossa nação brasileira, Senhor Deus, que os nossos governantes sejam, Senhor Deus, direcionados, que eles sejam, Senhor Deus, agora abençoados tão somente pelo Senhor. A nossa igreja amada, a igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja séria, uma igreja, Senhor Deus, que está, Senhor Deus, também posicionada, uma igreja que está, Senhor Deus, organizada também na área da cidadania, Senhor, onde nós entendemos que nós também somos luzeiros, Senhor, nesta geração. Nós somos, Senhor Deus, como sal a salgar, e se nós não salgarmos, nós também, Senhor, não estaremos cumprindo aquilo para o qual o Senhor nos chamou. Nos guarda, nos abençoe. Em todo o tempo nós oramos, crendo que o Senhor é por nós. Quem será contra nós? Que o Senhor nos guarde, não somente hoje, mas por todo sempre oramos e agradecemos, pois sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Assim seja e assim será, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Teu Espírito, meu Senhor, repouse em cada coração, não somente hoje, mas por todo sempre. Todos digam amém, aonde você estiver. Que Deus te abençoe. Uma noite de bênção e de paz. Um excelente final de semana para você. E nunca permita que a murmuração entre dentro da tua casa. Se você colocou a mão no arado, continue firme. O Senhor é por nós, quem será contra nós? Deus te abençoe. Ótima noite em nome de Jesus. Amém. Tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, por Ti vou caminhar. Tu és a direção, só me guia, tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Preparado para mim, preparado para minha casa, preparado para ti, preparado para tua casa. Igreja do Senhor, igreja do Senhor, igreja do Senhor.